Olá! Hoje então vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre as coisas boas de 2020, esse ano que nos fez crescer como pessoas, que nos fez aprender tantas coisas e nos tornar seres humanos melhores. Só que não, né? Eu tô bem cansada dessa romantização de 2020 e dessas good vibes forçadas que eu tô vendo nas mídias sociais. Pra mim o ano foi uma merda, embora tenha havido, sim, algumas conquistas memoráveis no plano individual, como sempre há. No ano mais merda que tiver, vai ter alguém ficando feliz, vai ter alguém conseguindo conquistar coisas boas, isso é natural. Mas por mais que pequenas alegrias individuais possam ter acontecido, não dá pra gente apagar que foi um ano horroroso de crise sanitária sem precedente, de 200 mil mortos numa pandemia, dentre essas mortes, muitas das quais poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um governo mais eficiente, minimamente preocupado em salvar vidas e não em politizar tudo e fazer campanha de reeleição com 2 anos de antecedência. Eu fico com muita preguiça desse papinho de romantizar 2020. Não, porque foi um ano que a gente aprendeu muito. Foi um ano que nos fez crescer como seres humanos. Eu não acredito nessa pedagogia do sofrimento. Eu não acredito que a gente precisa sofrer, que a gente precisa tomar para aprender nada. Eu acho que há outras maneiras menos árduas da gente aprender. Inclusive, eu acho que tem uma coisa muito masoquista, muito de moralidade cristã envolvendo essa mania que as pessoas têm de achar que tem que sofrer para aprender. Vamos então falar dos refrescos de 2020 nesse vídeo, que no caso foram as melhores leituras do ano. Eu não sei você, mas os livros foram o meu refúgio particular em 2020. Eles serviram de bote salva-vida real. Eu li 62 livros no total, e aí eu resolvi elencar quais foram os melhores dessas leituras, com algumas menções honrosas, e também os livros assim que não chegaram lá, que me decepcionaram um bocadinho, que eu não gostei mesmo. Sem mais delongas, vamos começar a falar das melhores leituras de 2020. Bom, o primeiro livro que eu li no ano e que eu já favoritei foi o Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Já comentei brevemente sobre esse livro aqui quando eu falei sobre livros para quem quer escrever melhor, e esse foi um livro que realmente me ajudou muito, foi um divisor de águas na minha vida, na minha escrita, na minha jornada de escritora. Eu gostei muito da didática da Ana Holanda, ela é jornalista e escritora, e ela tem todo um jeitinho próprio de se expressar, de escrever, de colocar a parte dela nos textos dela, com as quais eu me identifico muito, e que foi ótimo eu aprender um pouco mais sobre essa técnica que ela desenvolveu, que ela chama de escrita afetuosa, e que fala muito comigo, porque eu acho que de certa forma a minha escrita é um pouco assim também, né? Então, é um livro de não ficção, um livro para quem realmente quer escrever, e não necessariamente para quem quer escrever profissionalmente, tá? Eu acho que é um livro que vai ajudar para escrever qualquer tipo de coisa, desde, sei lá, assuntos extremamente profissionais, burocráticos, até quem quer escrever ficção, embora esse não seja exatamente o foco dela. Enfim, me ajudou demais, eu já tô com vontade de reler. Tem uns exercícios bacanas para fazer, para ir exercitando o método, né, com as dicas que ela dá, você colocar em prática. É muito bacana, eu recomendo de verdade. Segundo livro que eu tenho guardado no meu coraçãozinho, que eu li em 2020, foi o Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Essa foi a minha primeira experiência com a Carola. Eu já tenho outros livros dela, eu já virei fã. E é um livro que é uma espécie de romance de formação, acho que a gente poderia dizer assim, de uma certa maneira. Ele vai acompanhar 3 mulheres de 3 gerações diferentes, e ele vai tocar em pontos importantes como ancestralidade, como as condições
da mulher na sociedade, e aí ela vai abordar isso do ponto de vista de mulheres diferentes, de perfis diferentes, de classes sociais diferentes, questão da maternidade compulsória e como a sociedade enxerga com maus olhos uma mulher que não acha que a oitava maravilha do mundo é ser mãe, é parir um filho, é criar um filho. Então, assim, ele tem várias camadas, tem umas reflexões maravilhosas e tem um quê de realismo mágico que algumas pessoas não engolem muito bem, mas que eu particularmente adorei, achei que fez toda a diferença na história. Final aberto, enigmático, que deixa a gente com várias pulgas atrás da orelha. É o tipo de livro que é muito meu número. Eu fiquei muito fã da escrita da Carola. Terceiro livro que eu tenho para indicar é As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. Esse livro acabou comigo, de verdade. Ele é uma leitura extremamente dolorida. Eu ouvi em audiobook e aí eu achei que a experiência ia ser mais leve, né? Lê do engano. Foi um livro que me destruiu. Eu terminei a leitura assim com um desgostinho pela sociedade, pela espécie humana, sabe? É um livro então que vai tratar das condições da mulher em países africanos. A gente vai acompanhar a trajetória de uma mulher nigeriana durante vários anos da sua vida. Acho que a história se concentra, né, no início do século XX. E o título é completamente irônico, né? Porque ele não vai falar sobre as alegrias da maternidade, embora vai passar por isso em algum momento, mas é completamente sarcástico, porque a gente vai perceber que a vida dessas mulheres que estão sendo retratadas no livro, elas não têm nada de alegre, sabe? Então elas passam por muitas coisas horrorosas, misoginia, a carência, né, vinda do imperialismo, da desigualdade social e de problemas que a Nigéria enfrentou durante as guerras, enfim, é maravilhoso. Eu recomendo muito, mas leia de coração aberto quando você não estiver assim muito mal, porque é um livro que vai te quebrar um pouquinho por dentro. E aí eu tenho um livro de contos para indicar, que é o Ninguém Vai Lembrar de Mim, da Gabriela Soltello. Essa, sem dúvida, foi uma das leituras que mais me marcou, porque o livro em si, ele é um acontecimento. Ele tá no Kindle Unlimited, eu li assim, mas eu realmente recomendo a leitura no livro físico, porque o livro, o projeto gráfico meio que faz parte, ele se entremeia ao texto, faz parte das histórias que estão sendo contadas. Então, eu acho que para ter a experiência completa é legal ter um livro físico, tanto que eu quero adquirir ele para reler, porque realmente foi muito impactante. E todos os contos vão falar sobre experiências sáficas, vamos dizer assim. Todos eles vão falar de alguma maneira de relações entre mulheres, do amor entre mulheres e da condição da mulher, né? Vamos dizer assim. É um livro incrível, muito tocante. Eu realmente preciso fazer essa releitura, porque é aquele tipo de livro que ele continuou comigo depois que eu terminei de ler, sabe? Eu fiquei pensando nele muito tempo e eu acho que isso é sempre um bom sinal. Outro livro de autora nacional contemporânea que eu li e adorei em 2020, eu li em um dia esse livro porque ele me tragou para dentro das suas páginas, foi o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mari Carrara. E esse livro, ele é narrado por uma criança, por uma menina chamada Maria Carmen. E eu não sou a maior fã de livros narrados por criança, então eu já fui com certo preconceito. Mas esse livro é uma delicinha. A Maria Carmen, ela é uma criança super sensível. E ela quer ser escritora, então já rolou ali a identificação. E aí, como ela quer ser escritora, ela já vai treinando, né? Ela vai registrando o que acontece na vida dela, numa espécie de diário. E a gente vai ver as impressões dela sobre a vida. E aparecem uns temas muito cabulosos que eu não tava esperando, que eu fiquei chocada de ver serem retratados com tanta leveza num livro narrado por crianças. Então, vai ter coisas sobre relacionamentos, vai ter questão do bullying, vai ter a questão de crianças aprendendo a lidar com alguns temas árduos, né? Tipo morte, tipo perda de pessoas que a gente ama. Enfim,
É muito divertido, mas também traz várias reflexões. É outro livro que eu acho que pede a releitura. Se não me engano, também tá no Kindle Unlimited. Vale muito, muito, muito que você dê uma chance, porque fiquei apaixonada pela Maria Carmen e eu já gostaria de ler outros livros com essa personagem. Outro livro que arrebatou meu coração foi As Horas, do Michael Cunningham. Esse livro eu meio que li para faculdade porque ele é uma espécie de reconto de Mrs. Dalloway. Não é exatamente um reconto, mas ele é inspirado em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Então, quando eu estava estudando Virginia Woolf para matéria de literatura britânica, eu achei que seria válido assistir de novo o filme e ler As Horas, que eu nunca tinha lido. E cara, que livro bom! Eu tô devendo de fazer um vídeo review de Mrs. Dalloway em conjunto com As Horas. Mas, nossa, eu fiquei surpresa. Eu já adorava o filme, depois que eu li o livro, passei a gostar ainda mais da história que está sendo contada. O Michael Cunningham, ele tenta um pouco emular a escrita da Virginia Woolf. E ele vai contar a história dessas três mulheres vivendo em tempos e espaços diferentes. Uma delas é a própria Virginia. E de alguma maneira o romance Mrs. Dalloway meio que amarra essas três histórias. Ele tem uma importância para essas três mulheres de uma forma ou de outra. Então a Virginia, a gente vai acompanhar um dia inteiro na vida dela enquanto ela está escrevendo Mrs. Dalloway. E para as outras mulheres, o romance também vai ter um significado que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu esqueci de dizer que o livro inteiro se passa em um dia, né? Então a gente vai acompanhar um dia na vida dessas três mulheres. Cada capítulo vai tratar de uma das personagens e é incrível como as histórias se interligam magicamente. Eu achei surpreendente. Na verdade, eu já sabia o final porque eu tinha assistido ao filme, mas ainda assim a jornada me surpreendeu. A escrita do Michael Cunningham é muito boa. Ele faz assim um pouco de fluxo de consciência, mas é infinitamente mais fácil de ler do que Mrs. Dalloway, né? Eu recomendo você ler As Horas depois de ter lido Mrs. Dalloway, porque você vai captar todas as referências. É lógico que dá pra ler As Horas antes, não tem problema, não vai ter spoiler nem nada do tipo, mas a experiência fica 3.000 vezes melhor. Se você já tiver o background, se você já tiver as referências, vai ficar tudo mais interessante. E aí, para falar de livros favoritos, eu não posso deixar de fora 1984, do George Orwell. Esse foi uma releitura, eu já havia lido muitos anos atrás, mas a releitura foi tão mais impactante e eu consegui tirar tão mais coisa e fazer tantas reflexões extras dessa leitura que eu não podia deixar de lado nessa lista. 1984 é o tipo de livro clássico que a gente entende perfeitamente o fato dele ser clássico, dele continuar atemporal, dele continuar fazendo sentido. É um livro que a gente pode tirar N interpretações distintas, a gente pode fazer 1000 paralelos com a atualidade. É um livro que realmente ele não fica datado. Gravei vídeo sobre ele, quando estiver no ar eu deixo linkado aqui, porque realmente a gente pode falar horas e horas de 1984 e não vai esgotar o assunto. Outro livro de autora nacional contemporânea que eu li, que eu amei, foi o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Esse eu também ouvi em audiobook e, meu Deus, que grata surpresa! Eu não conhecia a escrita da autora e eu fiquei tão impactada. É um livro extremamente bem escrito e aquela escrita crua que não tem pena de magoar o leitor ou de chocar o leitor. Ele vai contar, então, a história de alguns presos em uma colônia penal desativada, que teoricamente ela foi criada para ser um centro de detenção, né? Só que coisas saíram do controle e acabou virando uma espécie de local de tortura. Ela acabou sendo desativada, mas a gente vê que ainda tem os presos lá e eles estão na iminência de chegar uma autoridade meio que para libertá-los. E a gente fica naquela expectativa, né? Porque assim, tem pessoas muito mais e muito loucas envolvidas que não estão assim tão dispostas a conceder a liberdade desses presos que ainda estão na colônia. E é um livro muito
cru e muito duro sobre a maldade humana, sobre a questão do punitivismo, sobre a questão do bandido bom é bandido morto, sobre o sadismo da sociedade, e dá para fazer vários paralelos com Kafka, inclusive, embora o estilo de escrita seja completamente distinto. A leitura me lembrou muito a leitura de Na Colônia Penal, do Kafka, e eu ainda vou fazer um vídeo comparando essas duas obras, porque realmente tem muitos pontos de contato. Eu fiquei muito fã e eu já quero ler outros livros da Ana Paula Maia. Estou pensando em ler Enterre Seus Mortos, que eu também só escuto coisas boas, enfim. Outro livro que eu ouvi em audiobook que eu adorei demais, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán, da Marta Batalha. Ela vai contar de uma maneira muito bonita a história de várias mulheres que tinham muito potencial na vida, de ter carreiras brilhantes, futuros promissores, e que sempre tinham suas asinhas cortadas pelo patriarcado, e como a misoginia, e como o machismo, e como a ideia de que as mulheres são feitas para um determinado papel social acaba podando essas mulheres e acaba nos fazendo perder tantos talentos e formar um exército de mulheres frustradas que não realizaram suas potencialidades, né? Vale muito a pena, a escrita da Marta Batalha é muito boa e dói muito a gente ler a história não só da Eurídice, que é a personagem principal, mas de tantas outras mulheres invisibilizadas e negligenciadas ao longo do tempo. Por fim, mas não menos importante, eu preciso recomendar a graphic novel que arrebatou meu coração e que me fez refletir muito sobre muitas coisas, que foi Maus, do Art Spiegelman. Não vou me alongar muito porque já tem vídeo falando sobre essa graphic novel e por que eu acho que ela é tão genial, por que eu acho que é realmente um dos melhores quadrinhos que eu já li. É a história de um sobrevivente do Holocausto, na verdade ele é o pai do autor, né, do quadrinista, e é incrível porque ele conta esse relato usando toda uma metalinguagem, usando várias metáforas e puxando várias reflexões. Ele faz isso de uma maneira que não é maniqueísta, inclusive ele retrata o próprio pai não como uma pessoa imaculada, sobrevivente que a gente deve admirar porque sobreviveu aos horrores. Não, ele fala que essa sobrevivência foi completamente aleatória e que o pai dele é um ser humano com falhas, cheio de defeitos. Ele é racista, ele é machista, ele é mesquinho, sovina. Então, assim, todos esses defeitos estão presentes na obra. Ele não tenta amenizar para pintar um retrato de um pai perfeito ou de um sobrevivente do Holocausto perfeito. Cara, é foda, é incrível. Vai ver o vídeo porque eu explico tintim por tintim por que eu amo tanto Maus. Tá, e essas foram as melhores leituras oficiais do ano. Vamos para algumas menções honrosas. Primeira menção honrosa é o Marina, do Zafón. Eu fiquei apaixonada, é uma história que é uma espécie de fábula, então ele vai ter os elementos sobrenaturais / fantásticos envolvidos na narrativa, e é um livro que ele parece que muda de gênero enquanto você lê, sabe? Porque você tá ali imerso na aventura, na fantasia da coisa, até no terror, vamos dizer, e de repente ele vira um drama e eu terminei o livro chorando. Cara, foi uma aventura, foi maravilhoso e eu já fiquei com muita vontade de ler os outros livros do Zafón que eu tenho aqui na estante. O livro amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara, é um livro-reportagem, que é um gênero que eu, assim, não tinha muita intimidade. Esse eu ouvi em audiobook. E, cara, que livro bom, que narrativa gostosa da Vanessa Bárbara. Eu já fiquei com vontade, eu tenho outro livro dela aqui, já fiquei com vontade de ler. Mas o livro amarelo do Terminal, ele vai contar a história do terminal Tietê, e aí você fica pensando, nossa, deve ser super empolgante a história de um terminal rodoviário. Só que tipo, a autora realmente fez uma pesquisa muito intensa, então tem muitos dados históricos e ela entrevistou muitas pessoas, trabalhadores ali que
que atuam na rodoviária e as pessoas que vêm e que vão de São Paulo, e ela faz uma colheita desses personagens. Todos os personagens são muito bons, eles têm coisas a dizer e ela vai tratar de vários temas. Cara, é muito maravilhoso, eu fiquei fã, eu já quero ler outros livros de reportagem e já quero ler outras coisas da Vanessa Bárbara. Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet, sem dúvida foi o livro mais difícil que eu li no ano, quiçá na vida. Ele vai ser uma espécie de diário do Jean Genet enquanto ele estava na cadeia, mas não é exatamente um diário porque ele inventa personagens, ele parte de um mote real, vamos dizer assim, e vai criando personagens e ficções em cima disso, e tudo isso faz parte das fantasias masturbatórias do autor. Então meio que ele fantasia esses personagens, ele cria esses personagens para poder imaginá-los enquanto ele se masturba na prisão. E é um livro muito difícil porque é um livro que, além de ter muito fluxo de consciência, ele vem e volta, passado, presente, sem aviso prévio. Ele não é dividido em capítulos, você fica o tempo todo tentando se situar no tempo e no espaço. Tem 1 milhão de personagens, tem muitas críticas aqui e acolá. É um livro ousado, afrontoso, que eu gostei muito de ter lido, embora ele tenha custado muitos meses, porque realmente é uma leitura difícil, mas vale muito a pena. E por fim, minha primeira incursão na literatura japonesa, Miso Soup, do Ryo Murakami. Mais cedo ou mais tarde vai ter vídeo dele aqui no canal, porque foi um livro muito perturbador, que me balançou muito, e além de me chocar com as suas descrições bem violentas, de violência muito explícita, muito gráfica, ele também me despertou várias reflexões existenciais, e é incrível a capacidade que os livros têm de tirar a gente do nosso lugar. Eu, pelo menos, acho a melhor parte de ser uma leitora, e Miso Soup me surpreendeu muito positivamente, porque ele não é exatamente um thriller como ele se propõe, mas ele vai além, sabe? Ele não é só o suspense, ele é um tratado sobre a condição humana, sobre a existência humana, sobre a sociedade de consumo, sobre várias coisas. Ah, é incrível! Eu vou deixar o link do vídeo nos destaques também. Tá, esses foram os livros bons, as surpresinhas de 2020, e agora eu vou falar brevemente dos livros que eu não gostei. Aviso de polêmica, tem muita literatura nacional contemporânea nesses piores do ano. Bom, o primeiro livro que eu não posso deixar de desrecomendar é uma releitura que eu fiz logo no início do ano, que é O Segredo de Chimneys, da Agatha Christie. Cara, que livro horroroso. Além da história ser chata, né, aquele tipo de livro da Agatha que eu odeio, que envolve muita espionagem, muitas questões políticas, não tem os detetives principais, os personagens aleatórios sem carisma nenhum. Não gosto desse tipo de narrativa, e para além disso, ela tem o final mais absolutamente racista que eu já li na minha vida, então eu realmente não recomendo, eu só li pra passar raiva. Uma novela que eu li, que estava disponível no Kindle Unlimited, que eu vi resenhas positivas por aí, literatura nacional, terror barra thriller, papapá, resolvi ler A Mulher que Dormia com Demônios. Eu odeio essa mania que os autores têm de ficar enfiando plot twist atrás de plot twist, e aí acaba que a narrativa se perde. Em vez de ficar empolgante, acaba ficando um saco, porque nada te surpreende, né? Quando tudo te surpreende, nada te surpreende. Você vê um plot twist e já sabe que ele vai se desfazer daqui a 2 segundos. E foi exatamente o que aconteceu com esse livro. Várias reviravoltas em seguida, e é uma narrativa muito curta, não pedi essa quantidade horrenda de reviravolta. Eu achei, assim, um enorme desperdício do meu tempo, ainda bem que é curto. Outro livro que eu já fiz vídeo aqui porque eu precisava muito destilar meu ódio foi o Daqui a 5 Anos,
que foi certamente o pior livro de 2020, porque é um romancezinho bobo, água com açúcar, que nada acontece por, sei lá, 70% do livro e depois começa a acontecer coisas freneticamente, a história muda de rumo, em vez de ser um romancezinho, ele vira uma outra coisa, ele vira uma história de amizade, e essa história era muito mais interessante, poderia ser muito mais bem explorada, porém foi tudo muito corrido, então realmente não deu para aproveitar, não dá para defender a autora, a escrita é muito ruim, os personagens são muito rasos, eu realmente não recomendo. Outro livro nacional que eu queria muito ter gostado é o Tudo Nela Brilha e Queima. Eu acho que eu já comentei em vídeos passados que eu tava lendo e não tava gostando. Realmente eu não gostei, eu queria realmente ter aproveitado mais essa leitura, porque eu acho que é um livro importante, né? É uma autora negra, jovem, que tá aí produzindo, super contemporânea, e que os poemas vão tratar de temas muito importantes, né? Que a gente tem que conversar sobre, que é racismo, machismo, condição da mulher negra na sociedade. Ele é um pouco na vibe da Rupi Kaur, só que eu não sei se já saturou tanta gente fazendo poemas nessa vibe, porque quando a Rupi estourou, meio que era novidade, mas aí começou a fazer muita gente trabalhos parecidos, eu acho que deu uma saturada, mas o problema do livro da Riane Leão, pra mim, é que ele não se sustenta como livro. Basicamente, eu acho que ele se sustenta como um perfil no Instagram. Ela posta, inclusive, os poemas dela no Instagram e eu acho que funciona muito bem, porque o Instagram você vai, lê rapidinho, curte ali e depois você vai ver outro poema, sei lá, daqui a um dia, daqui a 2 dias, não vai ser seguidinho. E não funcionou no livro porque ficou muito parecido, ficou cansativo você ler os poemas com uma estrutura muito semelhante seguidamente. Eu não achei que a curadoria dos poemas foi muito boa, no sentido de que é uma coletânea um pouco irregular. Tem alguns poemas que eu gostei muito, que eu printei, que eu realmente curti, e outros que não falaram nada comigo. Óbvio que isso também envolve vivências diferentes, gosto particular, porém eu achei alguns muito legais e outros nhé. E eu também não achei que eles são coesos, sabe? Tá tudo muito misturado, as temáticas estão muito misturadas, sabe? Eu acho que poderia ter tido uma edição mais apurada nesse livro para separar por temas, talvez. Eu acho que ele teria se beneficiado. Às vezes tirar alguns poemas não tão bons, não tão impactantes, seria melhor ter menos poemas, porém focar nos que eram realmente bons. Eu ainda quero ler outro livro dela, que é o Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, mas o Tudo Nela Brilha e Queima eu tava com altas expectativas e não rolou. Outro livro de autora nacional contemporânea. Ai, ai, ai. Máquina de Pinball, da Clara Averbach. O que dizer desse livro? Esse foi o primeiro livro da Clara e ela escreveu, tipo, super jovem, e isso fica muito claro no livro porque é uma escrita imatura. A personagem era pra ser super rebelde, pá, só que ela só parece mimada mesmo. Não conseguiu me conquistar, eu achei tudo muito jogado, eu achei tudo muito óbvio. Eu realmente só queria acabar logo aquela leitura. E é engraçado porque eu já li alguns anos atrás outro livro da Clara com a mesma personagem principal, a Camila, só que assim, muitos anos mais velha, né? Que foi o Vida de Gato. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards também, se couber. E eu gostei muito do livro, falei isso na resenha, rolou toda uma identificação com a Camila, eu gostei horrores. E o Máquina de Pinball eu achei tão diferente a experiência de leitura, e aí eu fiquei pensando, será que foi a escrita da Clara que evoluiu muito entre Máquina de Pinball e Vida de Gato, ou será que o meu gosto evoluiu? Ou mudou como leitora ao longo desses 5 anos, 6 anos, sei lá. Porque eu não gostei nada. Então eu fiquei com vontade de reler Vida de Gato pra ver se a minha impressão continua a mesma, se eu continuo gostando ou se foi uma coisa que passou.
Eu fiquei triste porque eu acompanho o trabalho da Clara, eu acho que as coisas que ela escreve são muito pertinentes, mas esse livro não deu não. E é isso, eu acho que essas foram as decepções mais decepcionantes. Teve outros livros que poderiam entrar na lista, porque eu também não gostei, mas esse vídeo já vai ficar gigantesco, porque eu não sei se é sucinta. Então, basicamente, foram esses os refrescos e os amargores de 2020, que 2021 nos traga vacina e boas leituras. É isso, conta pra mim nos comentários qual foi a sua melhor leitura e qual foi a sua pior leitura de 2020. Vamos continuar a conversar e a compartilhar dicas de livros. Para isso que a gente tá aqui, afinal de contas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de me dar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito. Aproveita e clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!